hoje nosso time tá maravilhoso. Bem-vindas, eu vou sentar aqui. Olha só, a gente vai ouvir muita história bacana. Deixa eu apresentar. Amei tê-la aqui ao vivo hoje. Com a gente, o psiquiatra Carmita Ábido, hoje ao vivo. A gente já mostrou aqui várias vezes alguns depoimentos e algumas dicas suas. Hoje muito feliz de estar Eu também, muito feliz. Muito obrigada pelo convite, Carol. E aí, a gente convidou essas lindas que vão contar histórias de superação para vocês e são histórias muito legais. Jaqueline Meirelles, Miss Brasil 87, bem-vinda. Obrigada, Carol. Olha esse sorriso, olha essa pele, esse cabelo de baba, né? Eu tava vendo umas fotos, olha, essas fotos são todas tão lindas, de toda a sua vida, de todo esse trajeto. Parabéns, obrigada. viu? E você mais linda ainda pessoalmente. Eu imagino, obrigada. Eu sou micra. É o tamanho do meu salto. Todo mundo me encontra e fala assim, caramba, como você é pequenininho. Gente, na TV parece alta, né? E quem tá com a gente também é a Débora Salvione, que é dançarina, bem-vinda. E você é assistente de palco também. Isso, do Geraldo. Do Geraldo, um beijo pra ele. E negócio é o seguinte, gente. Pra gente começar, eu vou começar com as histórias e depois com a sua visão de tudo isso. Fato é que a gente trouxe esse assunto para Você Bonita, porque o nosso intuito e o nosso objetivo é sempre ajudar. Então, quando a gente começa a notar que alguma coisa está acontecendo, está caminhando para um lado que não deve caminhar, opa, é hora da gente tocar nesse assunto. Pode ser ferida para muita gente, pode doer, mas eu acho que talvez esse seja o início de um processo para você recuperar a sua vida e a sua qualidade de vida. Vou começar com a sua história. Do que eu li, inclusive você tem um livro muito bacana para mostrar no final, você comenta que você passou a ter uma depressão mais séria, enfim, o caso da depressão, a partir do momento que você deixou de ser você para ser quem as outras pessoas gostariam que você fosse. Como é que é isso para uma mulher que tem o título de Miss, que carrega uma beleza maravilhosa, estonteante, que carrega fãs e etc., cair numa depressão como essa? Conta pra gente. É uma situação muito delicada, né? Porque a gente nunca espera, a gente nunca pensa que isso vai acontecer com a gente. É um momento em que a mulher, ela é muito mais emoção do que o homem. O homem é mais razão e a mulher é mais emoção. Tô aqui a doutora que não me deixa mentir. E quando a gente percebe, porque num relacionamento, seja ele com pai, com mãe, com marido, com namorado, um relacionamento, enfim, social, se a gente não se coloca como a gente realmente é, nós estamos sujeitas a mudanças de comportamento, que isso, no final das contas, vai acabar agredindo a gente mesma. Isso lá no futuro gera consequências. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu me casei, eu queria ser a mulher perfeita, a mãe perfeita, a nora perfeita. Eu queria ser reconhecida como mulher perfeita. Então eu deixei de ser eu para ser quem todo mundo queria que eu fosse. Filho, marido, sogra, cunhada, aquela coisa toda. E abrir mão das coisas que eu gostava e das coisas que eu acreditava para fazer tudo aquilo que as outras pessoas acreditavam que era verdadeiro e que era o ideal. Tá. Aí você já começa a entrar em conflito, porque você começa a desorganizar o seu eu, né? E desorganizando vai chegar uma hora que ele vai explodir, vai falar assim, não, espera aí, tem alguma coisa errada, porque eu sou assim e estou agindo diferente do que é a minha essência. Aí chega uma hora que o seu emocional, ele te cobra. E você se frustra, porque você não vai conseguir ser melhor em tudo. É muito difícil mas também. Você sabe que uma coisa que eu tinha colocado na minha cabeça, o dia que eu me casar, eu quero ficar casada pro resto da vida. Era uma coisa que eu tinha na minha cabeça. Então, eu fiz de tudo, eu lutei de tudo pelo meu casamento. Até uma mudança de comportamento para ser o que as outras pessoas queriam que eu fosse, entendeu? Para agradar mesmo. Para agradar, para ser aquela pessoa perfeita. Só que a mulher, ela tem muito isso, ela carrega muito a emoção dentro dela. E ela quer carregar a perfeição. A mãe perfeita, a esposa perfeita. E nesse momento é que a gente encontra essa dificuldade. Porque você é assim e você quer ser assado. Como é que é isso, né? E isso que te derrubou, assim? Foi isso que você me parou derrubou. de sair de casa. Eu tentei suicídio 3 vezes, Carol. Gente, suicídio 3 vezes, uma mulher linda... vamos colocar assim, e até vou pedir a participação da doutora agora pelo seguinte, está falando de uma realização pessoal, então é um ponto que você conseguiu, uma realização pessoal fantástica. Uma realização dentro de casa, então, porque pelo que eu entendo que você está dizendo, seu casamento era algo que te deixava muito feliz. Filho, família. Então, também era... uma conquista familiar muito importante, que nos faz muito bem saber dessa conquista familiar. O que faz um mundo desse tão gostoso, tão bacana, desabar?
né? De uma hora para outra. A gente sabe que as mulheres têm maior predisposição do que os homens para a depressão, né? E isso tem a ver com as oscilações hormonais que acontecem fisiologicamente na vida das mulheres. Então, durante o ciclo menstrual, nós mudamos as nossas condições hormonais por 2 vezes. Um período tem mais estrogênio, o outro tem menos na circulação. E sempre que o estrogênio cai na circulação, ele traz novos neurotransmissores a agir de forma mais exacerbada, e essas substâncias vão fazer com que nós tenhamos um humor diferente. Então você vê que muita mulher queixa de estar desanimada, estar irritada quando ela está para menstruar, depois quando ela engravida, também as mudanças hormonais, no pós-parto vai acontecer de novo, e quando a mulher vai chegando no climatério e na menopausa, todos esses momentos são momentos de pico de depressão, quando a mulher tem uma predisposição para isso e quando também o ambiente favorece. Então você tinha o ambiente que te favorecia porque você queria fazer jus àquilo tudo, mas já tinha dentro de você uma necessidade de agradar, que é uma característica pessoal tua, e provavelmente ao longo da vida desse casamento, com todas essas mudanças hormonais, aconteceu a depressão, que vai acontecer 2 vezes mais para as mulheres do que para os homens. Não é à toa que nós estamos aqui hoje entre mulheres falando do assunto, né? É verdade. E provavelmente foi o que te fez pensar em suicídio. E outra característica é que as mulheres tentam o suicídio muito mais do que os homens, embora os homens tenham índices maiores de suicídio mesmo, a mulher concretizado. Tá. Para cada suicídio, né, concretizado, existem pelo menos 3 tentativas, né? 20 mulheres pelo menos tentam 3 vezes, para cada uma que consegue Olha só. consumir o ato. É muito complicado, mais de 1 milhão de pessoas no mundo cometem suicídio todos os anos. É um índice muito alto, sabe? É uma doença emocional. É muito difícil, muito triste. Que tira a gente. O meu caso não foi nem tanto a questão hormonal. Foi a tentativa de acertar e a modificação de um comportamento, né? E isso daí é muito importante a gente colocar, porque eu escrevi um livro da Coroa ao Cajado, que eu até trouxe um exemplar para você, para falar justamente sobre isso, porque as pessoas me procuram depois e falam assim, nossa, como você é uma pessoa que está na mídia, como você, sabe, teve título, uma mulher bonita. Então... Não, essa doença ela pode pegar qualquer pessoa, desde uma pessoa que mora lá numa comunidade, e eu tenho muitas amigas que elas são pessoas da alta sociedade e que sofrem com o problema, mas escondem. Bem-sucedidas, uma família estruturada, mas que no fundo ali tem alguma coisa interna e uma angústia. E agora é o seguinte, eu vou ouvir a história da Débora, que é super jovem, tem aí também a sua imagem pública, já que é dançarina, assistente de palco, tá no vídeo. Conta um pouquinho o que aconteceu com você, quando que teve aí esse lance que você, quando viu, já estava lá no fundo. Bom, boa tarde aos telespectadores. Aos 21 anos, isso foi há 10 anos atrás, eu tive um caso de depressão profunda, onde tive anorexia, fiquei muito magra, em 1 mês perdi mais de 15 quilos. E eu fiquei muito magra, eu mandei até para a sua produção uma foto, que não é a foto, o caso pior, né? Porque eu cheguei... Pior. Cheguei a ficar pior, gente. Isso. Fiquei muito, muito magra. Mas eu imagino que a mais magra que essa, era uma foto que não seria legal a gente mostrar. É porque nesse período, quando a gente está doente, nós não queremos registrar, nós não queremos bater foto. Então aqui eu já estava superando essa fase. Eu encontrei a cura nessa época através da dança. Foi quando eu comecei a dançar e eu encontrei na dança um caminho para poder melhorar, de dentro para fora. E o que te deixava triste, que você acha? Nesse período foi o falecimento do meu pai e o término de um relacionamento de 5 anos, onde ele me substituiu por outra menina. Então, uma das coisas que eu lembrei ontem, conversando com o pessoal da sua produção, foi que, assim, é difícil você lembrar e tocar no assunto, porque é muito delicado. Foi que as pessoas têm que tomar muito cuidado com o que falam quando se aproximam de uma pessoa doente, né? Uma pessoa que está passando por um período de dificuldade. E eu lembro que naquela época falavam coisas para mim e me deixavam ainda pior, como ela era melhor do que eu, ele tinha me trocado porque ela provavelmente era melhor sexualmente.
eu me afundei mais ainda naquele período. E você parou de comer? Não comia. Eu não comia. Então você ficou anoréxica não por uma questão de se achar acima do peso e que você queria emagrecer, como é o caso de muitas, e que aí, enfim, a doença também pode acontecer de forma séria. Mas o seu foi que você se bloqueou. Exato. Você eu não conseguia comer de forma nenhuma. Porque você já estava doente. Isso. Aí superei através da dança e hoje trabalho com a dança, né? Eu sempre recomendo, eu sou apaixonada pela área da dança, mas trabalho com outras coisas. Agora, o ano passado foi um ano muito difícil para todo mundo, né? E eu tive outro processo, quer dizer, 10 anos depois eu evoluí muito e hoje eu sou adepta à terapia holística e eu gosto muito, eu acredito que a meditação, comecei com práticas do Ho Oponopono, me fizeram superar muito também, porque é uma cura que te traz de dentro para fora, que é o que ela falou, a Jaque, sobre o seu eu interior, sobre você estar alinhado com os seus chakras, estar alinhado com a sua essência, a sua missão de vida. Foram coisas que me ajudaram muito na superação. Legal. Porque o ano passado foi a separação de um casamento, na verdade, porque tem uma filhinha, aí eu saí do SBT, então era recente para mim. Era muita coisa, entendi. Era o término de relacionamento, mais mais a demissão, mais aquela situação, meu bebê pequeno, não sabia como trabalhar, foi muito difícil. Então, eu consegui, através das terapias holísticas. Sair da crise. Isso, da crise. Só que o que está me chamando a atenção, que agora eu volto aqui para a doutora, é o seguinte. São casos diferentes, histórias diferentes, claro. Uma com uma parte mais pontual, né? Enfim, fatos, perda de alguém, término de relacionamento. Porém, a minha pergunta é a seguinte. Quando a gente sabe que uma pessoa ela tem uma predisposição para cair nisso com fatos, seja pontuais ou não, que é o caso da Jaque, porque eu imagino que algumas mulheres possam ter uma sensibilidade e estarem mais predispostas. Isso é certo? Isso existe? Sem dúvida, existe. E, às vezes, a confusão que se faz entre tristeza e depressão são situações bastante diferentes. Todos nós estamos sujeitos a um dia estarmos menos dispostos, mais desanimados, e isso é uma tristeza. Agora, a depressão é um transtorno do humor que transforma a pessoa em outra. Ela não se reconhece, ela não tem vontade de sair da cama, não quer tomar banho, não quer se alimentar, passa a emagrecer, ou pelo contrário, come demais e engorda, dorme demais e acaba também não cumprindo com o seu dia a dia, e nada é importante. A coisa, todas que estão em volta dela, filhos, trabalho, tudo isso perde o significado, ela parece alheia a tudo que está acontecendo e com isso se larga, se abandona, podendo ter o quadro agravado por doenças físicas. Ela pode ficar, né, mais fraca e com mais predisposição a gripes, resfriados e tudo mais. Então, diante disso, a gente sabe que são fenômenos que hoje se estuda, que existem marcadores biológicos já que mostram que as pessoas têm dentro delas uma predisposição que vai ou não se desenvolver dependendo da história de vida daquela pessoa e dos recursos que ela vai utilizar para lidar com isso. Perfeito. Assim como um diabético não necessariamente vai desenvolver a diabetes, porque se ele tiver uma vida saudável, com exercícios, alimentação balanceada, ele pode até nunca ter a sua glicemia alterada. Assim também, hoje nós encaramos a depressão. Eu não estou falando de casos de tristeza, nem de estresse, nós estamos falando de pessoas que têm mesmo um quadro de transtorno do humor, que é algo que acomete a família. Às vezes tem 2 ou 3 pessoas na mesma família que têm em diferentes graus o mesmo problema. E perfeita a sua colocação, entendi absolutamente, porque falando de diabéticos, pode ser que a pessoa tenha o gene, tenha pai, mãe diabético, e ela não desenvolve porque ela, desde pequenininha, tem aí a maneira como ela lida com tudo isso. Eu já volto, eu vou deixar uma perguntinha do público, estão chegando várias, e a gente vai conversar um pouquinho mais dessa superação. Com a dança, eu quero entender mais da sua superação, com esse par de olhos maravilhosos, com esse rosto incrível. Imagina, a gente, pensar numa situação dessa mulher tão bonita, que não queria nem se olhar no espelho, que não queria nem se ver ali arrumada, enfim, são questões importantes. Vamos colocar a perguntinha do público na tela, deixa eu ver quem escreveu pra gente, olha lá.
Um beijo, Rosana, obrigada. Desde que fui demitida, comecei a me sentir inútil e entrei em depressão. Como é que eu faço, então? Como é que ela pode superar tudo isso? Como é que a gente interpreta esse momento difícil? Porque seja a perda de um ente querido, é a perda de um emprego, é a perda de um ofício, né? Sem dúvida, esse é um fator que precipitou o quadro depressivo dessa moça, que sem dúvida, né, já deveria estar com uma insatisfação naquele trabalho, percebendo que ela não estava muito bem avaliada e a partir daí, concretizada a demissão, ela desencadeou um quadro depressivo e ele pode ter gravidade variada, pode ser alguma coisa leve e esse quadro vai poder ser superado através de uma orientação, uma terapia ou pode até se tornar um quadro mais crônico, mais pesado, com um componente de desânimo muito grande, de abandono de si própria bastante intenso e que às vezes sem uma intervenção medicamentosa essa moça pode vir a falecer de tal modo que ela se abandonou e que ela se deixou destruir por ela própria, ou seja, pelo sentimento de menos-valia, de perda de autoestima, que é o centro, que é o cerne da depressão. Então ela precisa procurar ajuda e nesse ponto pode ser até que ela tenha que tomar algum medicamento, pode ser que ela não esteja livre disso, para retomar essa vontade de sair para procurar um outro emprego. Porque você tem esse direito, você tem essa chance, você está viva, não é verdade? Todo mundo tem essa chance de pensar, inclusive, numa forma de algo que você nunca imaginou que você poderia fazer, que pode virar um novo trabalho. É nessa hora que a gente tem que ter a nossa criatividade pensante, né? Inclusive, eu queria saber da Jaque, como que você superou tudo isso? Porque eu li também ali nas suas palavras que você tomou muito remédio e que nem os remédios faziam efeito. Não te tiravam da crise, não te tiravam. Não tiravam mais. Eu perdi 20 quilos, eu passei por uma época também de anorexia, eu perdi 20 quilos. Eu não queria mais que a comida parasse no meu estômago, eu me mutilava, me cortava com tesourinha de unha. Aí depois eu comecei a entrar nesse processo autodestrutivo, tudo que eu comia eu queria colocar pra fora, perdi 20 quilos, depois engordei demais, comecei a perder cabelo com excesso de remédio, eu estava me intoxicando muito, os remédios já não faziam mais efeito, então eu entrei num processo realmente de involução como ser humano. Eu queria de fato morrer, acabar com a minha vida. Para mim eu achei que aquilo dali tinha dado... Até o dia em que eu entendi o que eu estava fazendo comigo, que eu precisava voltar a ser eu. Foi nesse momento, foi nesse start que eu procurei o meu médico e falei, já sei qual é o motivo da minha depressão. E a partir de hoje eu não tenho mais depressão. Ele falou, você está ficando louca. Pelo amor de Deus. Ele falou, você não vai largar remédio coisa nenhuma. Eu falei, não, vou começar a desmamar porque eu já sei qual é o meu problema. E eu tentei pontuar no meu casamento. Mas uma coisa que me ajudou muito, usando isso que você acabou de dar, essa dica que você acabou de dar para a Rosana e que a Débora também falou, é você ter algo lúdico que você faça, que você ame. Eu sempre nas minhas palestras, eu agora me tornei palestrante por conta dessa situação. Eu sempre falo, você tem que ter algo, não é, doutora, que você se agarre a alguma coisa que você ame fazer e que te tome algum tempo para você não sofrer com a doença. Algum tempo que você se dedique a algo, aquilo que você gosta. Você gosta de cozinhar? Vai cozinhar, fazer chocolate, fazer tricô, fazer qualquer outra coisa, cuidar de criança. É sempre um plus que você vai ter na sua vida. Né? Exatamente, alguma coisa que você se interesse em fazer, que roube um pouco mais o seu tempo para você não ficar sofrendo tanto com aquela doença. O que me ajudou muito foram os meus acessórios. Eu até trouxe um presentinho para você. Ai, que legal, é verdade. Agora, então, você mudou totalmente. E isso é muito legal. Você nunca imaginou, talvez, que você fosse mudar, assim, o ramo na sua vida. Você sempre trabalhou com beleza e tal. E, de repente, você encontrou um outro ofício, uma nova paixão. Os acessórios sempre foram uma paixão. Sempre gostei muito de trabalho manual. E eu fazia isso, mas de maneira informal. Mas na época da depressão, eu peguei isso com muita força, com muito foco, com muita vontade. Na verdade, foi assim, uma corda que eu segurei para sair lá do fundo do túnel. Então, eu acreditei nisso como sobrevida. E eu me dediquei, aí arrumei uma equipe para trabalhar comigo, então as minhas criações aumentaram, cresceu, o negócio deu um up e aí se tornou realmente um grande negócio e se tornou a Ateliê Jaqueline Meirelles. Olha que legal. Com loja virtual e tudo, depois que eu me separei, aí sim eu voltei para a televisão, eu estava na praça fazendo com a Débora, a gente trabalhou durante um tempo juntas. Que legal. Depois saí e agora eu estou retomando, acabei
para completar aquilo que você estava falando sobre a mulher se cuidar, porque a gente se larga, né? Escrevi um novo livro, que se chama Eternamente Miss, que é um livro de empoderamento da mulher. Tá aqui, nós vamos mostrar também, olha que é uma que coisa lindo. que é super bacana. Inclusive, eu te convido, viu? O lançamento vai ser na sexta-feira. Oba! Na Livraria Cultura do Quero Shopping Iguatemi. muito. Aliás, um dia você está, claro, mais que convidada para contar a respeito desse universo, que é muito interessante, né? A gente tem dúvidas aí, a gente está falando de beleza, mas eu acho que é um universo maravilhoso, inclusive, para as meninas conhecerem um pouco mais. Eu vou aproveitar e fazer mais uma pergunta para Débora, vou deixar uma perguntinha aqui. E também perguntinhas do público, a gente vai fazer uma sequência, né, Glaucia? Dá para fazer? Fechar com uma sequenciazinha. Agora, então? Então tá, então vamos fazer perguntinha do público e depois eu retomo a minha. Quem escreveu pra gente? Olha lá, na tela. Um beijo, Márcia, obrigada. Quando meus filhos se casaram, comecei a me sentir sozinha e deprimida. O que poderia me ajudar a mudar isso? É a famosa síndrome do ninho vazio? Exatamente, Não que vai é? incidir, né, na fase que a mulher está realmente num período que ela não está se sentindo tão bonita, que ela não está se sentindo tão poderosa, né? O que, de fato, nós temos aqui um belo exemplo, passar para uma outra dimensão, começar a trabalhar com alguma outra coisa, buscar uma outra alternativa é muito importante para manter o humor bem. E às vezes a gente precisa um tempo da medicação, porque o desânimo é tão grande que não dá nem para ter novas ideias. E depois que você melhora um pouco, aí surgem de novo outras oportunidades de trabalhar de uma forma diferente. E tem uma outra colocação para fazer. Talvez no tempo que você iniciou seu tratamento, os medicamentos não estavam tão bem estruturados, eram tão bons como a gente tem hoje para quem tem crises graves, né? Tá. Não dá para brincar e também não dá para usar a medicação e parar, volta, para, porque você cronifica a sua depressão e aí vai ter que tomar remédio a vida toda. É fazer o tratamento na dose e no tempo que foi orientado para que você se livre desse episódio e que ele não volte. E eu considero a psicoterapia, a terapia seja ela da linha que for, cada um tem aquela que se adapta mais ao seu jeito de ser, como fundamental para abrir novos horizontes, para abrir novas possibilidades para quem teve uma depressão e não precisa viver com ela. É isso mesmo. E eu acho que, assim, eu não sei se ela é casada, né? Ela não citou ali se ela é casada, só disse que os filhos se casaram e estão saindo. Mas eu acho que, nesse ponto, o casamento tem uma parte muito importante, embora eu esteja até longe dessa... Eu tenho um filho pequeno, mas é uma coisa que no futuro eu penso, e por isso que eu invisto no meu casamento. Porque depois que os filhos se casam, quem é a minha companhia? Pois é. Então, é uma coisa que, embora eu me considere jovem, assim, e tal, mas eu acho que a gente tem que pensar nisso, né, doutora? Para quem está jovem, é bom pensar, mas para quem já chegou na idade dela e está nesse momento de vida, também dá para pensar. Também dá para pensar. Também dá para começar algo novo. Tá viva, tá com saúde, vamos lá. É isso mesmo. Vou colocar mais uma perguntinha do público. Essa não tem identificação, tá bom? Não vamos falar de quem que é, mas a gente vai colocar ela aqui para fechar. Vamos lá. Quem escreveu pra gente? A estimulação transcraniana, ela pode ser eficaz? Doutora, explique pra gente. Então, nós temos vários tipos de abordagem de casos graves de depressão. E essa é uma nova proposta, nova porque ela é recente, ela vem sendo cada vez mais estudada. E é importante dizer que não é algo que cada um deva escolher. É algo que deva ser discutido com o médico, porque, como eu disse, existem várias alternativas para se tratar a depressão e uma delas é esta, mas, sem dúvida, há casos que podem ser resolvidos de forma bastante eficiente com a terapia, outros que necessitam da terapia e da medicação e outros que vão necessitar de, inclusive, né, eletrochoque por vezes, por mais incrível que muitos possam achar, mas uma pessoa em grave estado de inanição, que não quer mais viver, ela precisa, por vezes, de algo bastante estimulante para fazer com que ela retome ao impulso de vida e possa se alimentar e aceite se alimentar e aceite a vida de volta. A partir daí, claro, a terapia vai consolidando esse desejo de vida. E esta nova alternativa está cada vez mais sendo utilizada em alguns casos. Então, eu insisto, vamos discutir com o seu médico qual é a melhor proposta terapêutica caso a caso. Olha, uma aula... Eu vou fazer os meus agradecimentos. Eu tenho, tipo, 30 segundos. Débora, quais seriam as suas palavras finais de...
para quem está assistindo e se identificou com a sua história, jovem, tão linda, com tanta coisa e que de repente tenha passado por isso, o que você diria? Eu digo a essas meninas, essas mulheres que passam por isso, que elas encontrem em você uma superação e encontrem o que a Jaque comentou, algo para se fazer, para poder passar por esse problema. É um tempo muito curto para poder explicar. Eu, através das técnicas de meditação, eu consegui alcançar altos níveis, eu estudei profundamente sobre espiritualidade e eu entendi muitos campos. Em um outro momento, quando a pauta for sobre espiritualidade, eu posso voltar, falar um pouco mais sobre isso, porque eu encontrei o meu eu e a minha missão de vida e consegui superar tudo isso através dessas técnicas e tive aberturas espirituais hoje para trabalhar num outro segmento e ajudar meninas que querem ingressar na televisão e trabalhar com isso, através dessa conexão com a espiritualidade. Então, eu posso deixar meu telefone, inclusive? Claro, eu acho que, eu tenho aqui, do agradecimento da Débora, eu tenho o seu Insta, que é o Débora Salvione, isso. Tudo junto, @Débora Salvione. Lá tem tudo? As informações tem sim. Tem o número, então, para quem quiser, porque eu tenho que seguir os agradecimentos que eu tenho em ficha. Então, no Insta, @Débora Salvione, tudo junto, você já encontra todo o trabalho, inclusive para mandar perguntas para ela. Vou fazer um agradecimento à Associação Brasileira de Psiquiatria e Instituto da Psiquiatria do HC de São Paulo. Mais uma vez, muito obrigada. Doutora Carmita Ábido, psiquiatra. E também a lindíssima Jaque Meirelles, Miss Brasil 87, que veio com essa história linda. Aqui obrigada. Você também tem o seu Insta, que é @Jaqueline Meirelles com 2 L's, tudo junto. No Face, Jaqueline Meirelles. E os livros, né? Tá aqui, maravilhosos. Eu não sei se os meninos mostraram durante a pauta, eu fiz questão de pegá-los aqui para todo mundo conhecer. Vai ter lançamento e entrando em contato com você já fica sabendo tudo, né? Já fica sabendo disso. Eu quero agradecer só a Conclave Lifestyle, que foi quem patrocinou o livro Eternamente Miss, por acreditar nesse projeto de empoderamento da mulher. É isso. Vamos todas juntas, unidas. Depois dessas últimas histórias aí com a Torre lá, aqui não é o nosso assunto aqui, mas dá muito assunto, né, meninas? Muito obrigada. Obrigada, e até Carol. a próxima. Obrigada, Fiquei muito feliz. Muito obrigada.